Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida e de toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2016, ano do Salmo 126. E hoje, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9h15, 19h30 em todos os templos, na reunião para troca de coração, clamor dos meus projetos de conquistas para 2016. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com o clamor dos meus projetos de conquistas para 2016. E domingo, quinto jejum dos meus projetos de conquistas para 2016. Ano do Salmo 126. Esse salmo é maravilhoso, graças a Deus. Olha o que diz aqui. Em Deuteronômio 8, vamos lendo. Aqui tem alguns versículos, mas vamos ver até onde dá. Tenham cuidado, Deuteronômio 8, 1. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam e multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, motivações, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Olha o 2 na amplificada. E você deve se lembrar sempre, ter o seu próprio memorial como Deus tem o dele. Lembrar de tudo que Deus já fez por você. Eu sempre trago a minha memória para que eu possa viver maravilhada. As coisas que Deus já fez por mim. Meu Deus, que coisa incrível. Às vezes eu paro e penso e fico me lembrando de onde Deus me tirou. De onde Deus me tirou, eu jamais vou me esquecer de onde eu saí, de onde Deus me tirou. Deus me tirou de situações muito difíceis. E se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Eu estou aqui por causa de Deus. A honra é dele, a glória é dele. É por causa dele, foi ele, só ele. Eu tinha conseguido nada. Muito pouco. A diferença é Deus. É Deus. Então você tem que lembrar, porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, Deus não está fazendo nada na minha vida. Que isso? Volta um pouquinho e vê quantos livramentos. Lembra aí. Não se esqueça. Começa a lembrar das coisas que Deus já fez, dos livramentos, do socorro, das mudanças, das respostas. Cada coisa que você colocou diante de Deus. E Deus fez. E você deve se lembrar, na amplificada, sempre. Você deve se lembrar sempre de todas as formas, maneiras que o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto para te humilhar, te tornar humilde. E te testar, para saber o que estava no teu coração, mente, se você guardaria os seus mandamentos ou não. Por que os testes são importantes? Nós precisamos ser experimentados. Os testes são muito importantes. Deus tirou aquele povo da escravidão.
E agora eles estavam caminhando para a terra prometida, então eles foram testados. Deus queria saber o que estava no coração deles. Os testes são muito importantes. Há situações que acontecem na nossa vida para nos tornar humildes. Porque a maioria de nós chegamos em Deus arrogantes, vivemos uma vida dominados pelo orgulho. Então, as situações que acontecem na nossa vida é para nos tornar humildes. Deus quer saber quais as nossas intenções. E as intenções são reveladas através dos testes. Na verdade, os testes nos purificam. Os testes são muito importantes, porque eles nos purificam. É através dos testes, das experiências que nós temos, através dos problemas, das situações que vêm, que vai sendo revelado o nosso verdadeiro eu. E é onde nós podemos trabalhar as coisas que precisam ser trabalhadas. Então, os testes são muito importantes. E Deus diz, eu trabalhei isso na vida de vocês. Eu os experimentei, eu os testei. Porque eu queria saber o que estava no coração de vocês. Porque é nas pressões que as pessoas se revelam. É nas situações difíceis que elas colocam para fora o que está dentro delas. E aí nós descobrimos o que realmente está lá, e aí a pessoa tem a resposta por que muitas coisas não evoluem na vida dela. Porque algumas pessoas estão sempre reclamando, minha vida não vai, porque não sei. Mas toda vez que elas são testadas naquela determinada área, elas são reprovadas. Toda vez, aí elas têm que dar outra volta ao redor da mesma montanha. E mais uma volta. E mais uma volta. Foi assim com Israel. Toda vez que eles tinham um problema, eles reagiam da mesma maneira. Eles murmuravam, reclamavam, falavam de voltar, reclamavam da vida. Nada estava bom para eles. Eles estavam no Egito, eles não queriam ser escravos. Eles foram livres da escravidão, agora eles reclamavam do deserto, reclamavam da comida, reclamavam da água, reclamavam do Moisés, reclamavam de Deus. Eles reclamavam até de Deus. Por que Deus nos tirou? Por que você, Moisés? Por que isso e aquilo? Tem gente que é assim, igualzinho. Aí ele pergunta, por que a minha vida não vai? Você reclama de tudo. Reclama de tudo, tudo é um problema. Tem gente que não sabe viver sem reclamar. Está na ponta da língua. E reclama do marido, e reclama da mulher, e reclama dos filhos. E fala de um filho para outro filho. E fala do marido para todo mundo. E fala da mulher para todo mundo. Reclama da casa. Reclama do lugar que mora. Reclama do trabalho. Reclama de tudo. Reclama. Israel reclamou de tudo. Tem uma passagem que eles foram capazes de reclamar até do milagre que Deus mandava. Tratou o maná de comida miserável. Agora, a comida miserável era o milagre que Deus mandava todo dia para eles. Eu já vi gente reclamar do emprego que Deus deu. Reclamar da família que Deus deu. Tem gente que não sabe viver de outra maneira. A vida é falar, murmurar, reclamar, reclama e reclama e reclama e reclama. Toda vez que tem um problema, reclama. Então ali Deus vai descobrindo todo mundo, né? Mas Deus vê exatamente o que está dentro do coração da pessoa. Ingratidão. A pessoa é ingrata.
nada está bom. Deus faz um jeito, não está bom. Deus faz de outro, não está bom. Deus faz assim, não está bom. Deus faz daquele jeito, não está bom. Então, por que a maioria morreu no deserto e nunca chegou a entrar na Terra Prometida? Porque cada problema que aparecia, eles reagiam de uma maneira errada, eles revelavam o que estava dentro deles e iam fracassando. Eles não queriam mais estar no deserto, mas eles não trabalhavam para sair do deserto, porque eles tinham o mesmo tipo de comportamento a cada problema que surgia. 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Eu amo esse versículo. Às vezes Deus permite coisas acontecerem na nossa vida exatamente para isso aqui, ó. Ele quer saber se nós dependemos mais dele, amamos a ele, ou estamos com ele por causa da comida, da bebida. Ele quer nos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, está aqui, ó, que procede da boca de Deus. Nós precisamos depender mais da palavra do que das coisas que nós vemos, temos ou não temos. Nós precisamos depender mais da palavra de Deus, minha gente. Porque talvez Deus fala com você, ao invés de você se agarrar à palavra, você continua agarrado aos problemas. Ao que você tem, ao que você não tem, ao que aconteceu, ao que não aconteceu. Tem gente que é assim, ele já recebeu a palavra de Deus, Deus fala com ele, Deus está ensinando ele a viver dessa maneira, totalmente dependente da palavra. Mas não, ele continua dependente de situações ao redor dele. Ou vem a luta, ele reclama. Vem o problema, ele glorifica. Vem a luta, ele reclama. Vem o problema, ele glorifica. Ele só glorifica a Deus, ele só dá glórias a Deus quando está tudo bem. Quando ele tem um problema, ele reclama e fala aquela ladainha toda, minha vida sempre foi difícil, e sempre a minha vida foi sofrida, e eu sou assim por causa do meu sofrimento de uma vida inteira. E agora deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que vive dizendo assim, por que isso aconteceu comigo? Ei! Acontece com todo mundo, meu querido, minha querida. Você está muito enganado. Problemas acontecem com todo mundo. Pode acreditar que tem pessoas com um passado mais difícil do que o seu. E superaram. Então, olha isso aqui, ó. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. Talvez você já entrou em situações difíceis, mas Deus tem se mostrado grande na sua vida, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, que em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, nos seus caminhos, e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, de cevada, de videiras, de figueiras, de romãzeiras, azeite de oliveira e mel. Terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. E depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra
que deu a vocês, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e os seus decretos que hoje ordeno a vocês. A gente passa por situações difíceis, mas é Deus nos testando para saber o que está no nosso coração, para Ele poder dar coisas maiores para nós. Porque se nós não passarmos por situações difíceis, sabe o que acontece? Nos tornamos um monte de crianças mimadas, que não são corrigidas, que não respeitam, crianças que não respeitam os pais, e descontroladas. Deus não nos quer assim, porque assim nós seremos destruídos. Os problemas, eles vêm para nos limpar, para tirar as impurezas de nós. Para isso funciona os testes. Os testes funcionam assim, para isso. Para tirar as impurezas de nós. Para que Deus possa nos dar toda essa grandeza, toda essa glória que nós lemos aqui. Uma terra farta, próspera, abundante, cheia de tudo que há de melhor. Ele queria levá-los para essa terra abundante. Mas primeiro eles precisaram ser testados. E o problema é que a maioria fracassou nos testes. Porque eles não aprendiam. Não importava quantas vezes já tinham passado pelo mesmo lugar, eles repetiam os mesmos erros. Sabe quando uma pessoa já caiu naquele erro várias vezes e ela torna a cair? Ela está sendo testada, mas ela volta a cometer os mesmos erros. Como é que Deus vai poder te colocar nessa terra maravilhosa que eu li aqui para você, abundante, abundante, cheia de abundância, de coisas maravilhosas que você sonha, se você reage da mesma maneira enquanto está no deserto? O tempo que nós vamos ficar no deserto é determinado pelas nossas atitudes. A nossa reação, as nossas atitudes no deserto é que determina o tempo que vamos ficar nele. Se você está no mesmo lugar há muito tempo, você pode ter certeza que é o seu comportamento, é a sua má atitude. É você estar aí sempre repetindo e caindo nos mesmos erros. Mas Deus está falando com você de novo. Ele está falando que Ele testa a gente. Talvez Ele venha testando você porque Ele quer saber o que está no seu coração. E toda vez você revela a mesma coisa. Incredulidade, reclamação, dúvida, murmuração e tudo mais. Não. Deus está falando, passa nos testes. Eu tenho testado você para levar você para esse lugar de honra. E depois que você estiver vivendo, porque é isso que vai acontecer, você vai viver se você crer no Deus Todo-Poderoso. Quando você estiver vivendo, não se esqueça que foi o Senhor que te deu essa terra. Que é uma coisa que eu procuro, eu luto continuamente, eu não aceito esquecer que tudo que eu sou e tudo que eu tenho veio das mãos de Deus. Ouça Deus. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que você pode passar por isso. Você pode passar com confiança, vencer e entrar na sua terra prometida. Olha aqui. E você deve se lembrar sempre, sempre, de todas as formas, maneiras que o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, para te humilhar, te tornar humilde, te testar, para saber o que estava no teu coração, mente, se você guardaria os seus mandamentos ou não. Se você está sendo testado em alguma área, não está na hora de você passar?
Tendo uma atitude diferente, uma atitude completamente diferente do que você vem tendo? Sim, você não tem que agir igual o povo de Israel, que caía sempre nos mesmos erros e tinha sempre as mesmas reações estúpidas, imaturas. Não! Ei, nós precisamos ter uma atitude madura nas batalhas. Sabe, quando o problema chegar, nós já temos que ter essa preparação interna. E a primeira coisa é sempre dizer para Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso me manter equilibrado emocionalmente, me ajuda a não ser dominado pelas minhas emoções. Me ajuda. E a passar pelos problemas, pelas situações, de uma maneira equilibrada, madura, convicta. Vamos lá. Passa pelos testes. Passa pelo que você tem que passar. E você vai sair do lado de lá. E você vai entrar na sua terra prometida, você vai viver os seus milagres nessa terra maravilhosa. Eu li aqui para você. Leia você mesmo Deuteronômio 8, do 1 ao 20. É maravilhoso esse capítulo. E você vai ver, Deus quer te levar. Acontece que talvez você cai sempre nos mesmos erros, tem uma má atitude a cada problema que aparece. E aí você é reprovado. E aí você tem que dar mais uma volta ao redor da montanha. Daqui a pouco você tem que passar por isso de novo, porque você não aprendeu nada. Aprenda e saia do lado de lá. Tenha uma boa atitude, um bom comportamento em Deus. Haja com fé, com equilíbrio, confie em Deus. E Deus vai te botar vai te colocar nessa terra maravilhosa, vai te dar as vitórias que você sonha. E quando você estiver vivendo todas essas vitórias, também não se esqueça que foi Deus que fez tudo isso por você. Porque nós não podemos nos esquecer que Deus é que faz todas as coisas. Vamos aprender. Aprenda com Deus. Passe pelos testes. Tenha uma boa atitude. Em nome de Jesus. E entre na sua terra prometida, porque Deus está lhe prometendo uma grande vitória. Então passa pelo que você tem que passar. E Deus vai te dar uma grande vitória. E esse caminho que você tem passado aí, esse deserto, você não vai voltar a fazer ele de novo. Isso vai ficar no passado, como uma experiência que você viveu. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida. Que o Senhor fala com ela e fala com amor, porque o Senhor quer que ela vença. O Senhor quer que ela vá para o outro lado, que ela entre na terra prometida. O Senhor quer colocá-la na terra prometida. O Senhor quer colocá-la nesse lugar que ela tanto sonha, dar essa vitória que ela tanto sonha, né? Essa abundância, essa vida diferente. O Senhor quer mudar a vida dela. Mas toda vez que ela é testada, ela revela o que está dentro dela. Ou seja, imaturidade, inconstância, dúvida. É isso, negativismo, reações emocionais várias. E isso faz com que ela
não evolua. A impede, tem mantido ela no deserto, nesse lugar que ela não quer. E a gente sabe, Senhor, que a forma como nós nos comportamos no deserto da vida da gente, nos problemas, quando estamos passando por algo, é que determina quanto tempo vamos ficar lá. Então, às vezes ela está há muito tempo no mesmo lugar, mas ela não vê, que é porque ela tem as mesmas reações, o mesmo comportamento, igualzinho Israel tinha. Ajuda ela a ver, e que ela passe, e que ela tenha uma boa atitude, e que ela comece a viver uma outra vida, uma vida completamente diferente. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, cubra todos com teu sangue, responda. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Eu repreendo todo espírito de enfermidade da alma, do espírito, do corpo, da mente. Eu determino agora, em nome de Jesus, eu ordeno que esse mal saia. Eu determino saúde mental, emocional, física e espiritual. Tudo que está amarrando a vida dessa pessoa, eu ordeno que saia agora. Todo peso, toda opressão saia da vida dela. Que ela seja livre de todo peso espiritual, de toda a carga diabólica, desse negativismo, esse pessimismo, essa opressão, sai agora. Esse espírito murmurador, que a leva a reclamar continuamente, saia da vida dela agora em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre essa vida. Eu determino uma mudança de mente, de espírito, uma mudança de visão, porque muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Ajuda ela a ver o que ela não está vendo. Que essa cegueira caia por terra, que ela adquira visão espiritual e maturidade espiritual. Abençoa todos que oram comigo agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa, que sejam abençoadas, prosperadas, enriquecidas, que tenham com abundância, com fartura, mais do que o suficiente, que elas sejam abundantemente prosperadas, porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, eu creio que ela será muito abençoada como tantos têm sido. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas, com visão, com maturidade espiritual. Obrigada a Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, onde eu fico, e onde vou estar amanhã às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2016. Não quebre o propósito, fique firme e vamos buscar a Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296-9449. Ligue e receba a vida.